Olá, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela tua presença. E se você entrou nesse vídeo, é sinal que você já acompanhou algum dos outros vídeos do canal e você deve estar se perguntando, afinal, quem é essa menina, essa mulher para estar falando, que é essa pessoa, por que ela está falando isso, da onde ela tirou isso? E como eu já estive neste lugar, então eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho quem sou eu. Eu sou Paola Moreira e eu criei esse canal com o intuito de estar ajudando pessoas que passaram pelo mesmo processo que eu já passei e que continuam passando, que é de evolução espiritual, que é de despertar de consciência. E eu me lembro de muitos momentos em que eu queria ter alguém que pudesse conversar e falar desses assuntos que eu me proponho a falar com vocês nesses vídeos e no canal de forma geral. Então, nesse vídeo eu quero falar um pouco quem é a Paola Moreira, quem sou eu, e trazer para vocês um pouco da minha experiência, do que eu já vivi, qual que é as minhas origens religiosas, as minhas raízes religiosas, algumas coisas que eu vivi e que me levaram por esse caminho, que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Acredito que muita gente vai saber se localizar. Eu estou passando pela mesma coisa, passei pelo mesmo processo, estou passando exatamente isso, ou já passei. E o intuito é realmente esclarecer e ser uma luz aí, uma ajuda para quem está se sentindo um pouco inadequado, um pouco perdido, porque o mundo anda tão estranho, assim, não digo estranho, mas é tanta informação, é tanta coisa acontecendo e os desavisados ficam, sofrem bastante, né? Sofrem bastante. Bom, vamos lá. Bom, eu desde criança sempre fui muito ligada à espiritualidade. Quando pequena, nasci numa família católica. Eu acompanhava minha mãe nas missas, gostava muito de ir com ela aos domingos. Tem a minha madrinha de batizado também, que eu ia para casa dela, eu ia bastante na casa dela. E também acompanhava ela, então eu gostava muito do tema espiritualidade, sempre gostei. Na minha adolescência, eu já comecei a conhecer intuitivamente o meu gosto. Sempre inclinei para coisas assim, gostava da parte meio mística, tinha interesse em assuntos como cristais, eu via falar a respeito de fadas e coisas assim fantásticas, sempre me chamou atenção, mas porque eu sempre tive uma mente também muito criativa. Mas isso me levou para a parte mais de ocultismo e eu busquei também conhecimento numa corrente chamada gnose. Não sei se você já ouviu falar, não é tão grande quanto Rosa Cruz e esses outros, mas eu gostava bastante de participar porque eram palestras sobre autoconhecimento. Isso é uma menina de 13, 14 anos. Então eu sempre gostei demais, sempre gostei muito do ser humano, de entender como funciona a cabeça do ser humano. Então desde essa idade eu já lia livros de psicologia, já lia livros de funcionamento da mente, subconsciente. Eu sempre fui apaixonada pelo tema do inconsciente e da mente humana, como a mente funciona, como que o subconsciente funciona. Então eu lia muitos livros, tanto dessa parte mais científica, quanto da parte mais espiritual, a parte mais mística. Sempre gostei muito de experiências e tinha curiosidade, né? Então eu lembro, por exemplo, com meus 14, 15 anos, eu lendo o livro do Paulo Coelho. Aliás, como que era aquele livro? O Alquimista, né? Então, assim, eu sempre fui muito diferente, eu sempre gostei, essa temática sempre me chamou muito a atenção. Aos 16 anos, eu conheci a religião evangélica. Então, foi a primeira vez que me foi apresentada a Bíblia por um ponto de vista diferente. Foi a primeira vem que me falaram a respeito do sacrifício de Jesus. Na Igreja Católica, eu ouvia muito sobre o sacrifício de Jesus, mas eles não davam tanta ênfase nesse aspecto de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, de confessar a Ele. E essa foi a primeira vez que eu ouvi
que não bastava ser uma pessoa boa, uma pessoa do bem, uma pessoa que não pratica o mal, uma pessoa que ame a Deus, temente a Deus. Tinha que confessar Jesus como Senhor e Salvador lá na frente da igreja. Também não bastava fazer isso no seu quarto, porque quem não confessar ele publicamente, né, ele também não confessaria publicamente. Essa é a mentalidade, pelo menos na época em que eu estive na igreja evangélica. Então foi assim, eu me converti nessa época e fiquei nessa religião por acho que uns 15 ou 16 anos, mais ou menos. E interessante dessa época que eu tive que me despir de tudo o que eu pensava, tudo que eu acreditava. Imagina, tudo aquilo que eu imaginava a respeito de esoterismo, incenso. Aliás, estou com incenso aceso aqui, eu gosto muito de incenso. No começo, principalmente, numa mentalidade mais fechada, mais dogmática do evangélico, nem incenso eu acendia. Eu praticamente anulei toda a minha personalidade, inclusive até aspecto físico. Se você me olhar hoje, naquela época, eu acho que eu pareço mais velha daquela época do que de hoje. Me anulei completamente, e foi também um período que eu casei, e no começo do casamento uma mentalidade muito retrógrada, muito para trás. Que fique bem claro, eu não estou criticando os evangélicos, eu não quero entrar nesse tema, não tenho nenhum problema, eu não quero criticar, eu não quero julgar você que é evangélico, de forma alguma, por favor, não entenda isso. Só estou te passando a minha experiência, como foi comigo, como tem sido, tá bom? E eu fiquei muitos anos. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a participar de grupos de louvor, como eu gosto muito de arte, eu sempre tocava piano, cantava, então eu participava do grupo de louvor, sempre fui muito envolvida. Eu sempre tive a minha conexão com Deus muito forte. E durante o período de evangélica, eu fui assim, aprendi muitas coisas assim que levo para a vida, né? Uma proximidade maior com Jesus, com a figura de Jesus. E interessante que mesmo nesse período, eu sempre tive Jesus como um orientador. Eu sempre busquei olhar as atitudes dele, o que ele fazia, a forma como ele conduzia a vida dele, como que fala? Os valores, né? Então já sempre tive isso. E o meu esposo nunca foi de se envolver com igreja. Ele já era evangélico desde criança, mas ele já tinha um pé atrás desde o início. Ele sempre achava aquilo estranho. Parecia, a gente sempre contestava, por exemplo, aquela postura do evangélico aqui dentro da igreja de um jeito e em casa de outro. Muitas vezes a gente cumprimentava um irmão durante o culto, era uma bênção, abraçava, beijava, meu irmão, tal, tal. E depois lá fora a pessoa te via e fingia que não te via, não sei se tinha vergonha ou, sabe? Então nitidamente parecia que a pessoa colocava uma capinha de crente para ir na igreja. Isso sempre nos incomodou. Nós sempre fomos pessoas muito autênticas. Na minha casa, graças a Deus, eu falo que eu escolhi a pessoa melhor para a vida, porque eu e o meu esposo, a gente tem muita coisa em comum nesse aspecto, assim. Ele é muito autêntico, ele é muito livre, ele é muito mente aberta, igual a mim. Então a gente forma uma boa dupla. E nesse processo a gente começou a conversar mais sobre espiritualidade nós, em casa. A gente começou a fazer os nossos cultos em casa, orientando as crianças. Na época eu tinha os 2 meninos, né? As meninas vieram numa outra fase. São 4 filhos, como eu já disse em outro vídeo. E então com os meninos a gente fazia muitos cultos nossos. E nós começamos a perceber que na religião a gente não estava encontrando a mesma potencialidade de presença de Deus, de conhecimento da palavra, né? Assim, a gente conseguia ter mais alimento, o alimento para nós vinha mais sólido em casa, nas nossas conversas e nos nossos estudos, do que na igreja, né? Mas a gente ainda estava muito presa a dogmas, a preceitos, né? Tanto é que na época nós achávamos que era importante os meninos serem batizados, mas nós não queríamos batizar eles na igreja. Para vocês terem uma ideia, eles foram batizados na piscina de casa, eu e o meu esposo.
Eu fiquei pro lado de fora da piscina, na intercessão, como quem é evangélico conhece, e ele entrou com os meninos na piscina, e ele, como o sacerdote do lar, como cabeça da nossa casa, ele, com a autoridade dele, ele batizou os meninos. Então, assim, nós estávamos ainda presos a uns dogmas, mas a gente já não se encaixava mais no sistema religioso. Nós começamos aquele processo de desigrejados. Paramos de frequentar a igreja, continuamos em casa. Aí houve alguns processos pessoais que a gente começou a pensar em mudar de Ribeirão Preto e tal. E aí nós fomos primeiro para o Guarujá, antes de virmos para Portugal. No Guarujá nós tivemos uma experiência fantástica lá. Nós já estávamos há um tempo sem ir na igreja, mas muito firmes ainda com Jesus. Ao ponto que, de vocês terem ideia, nós chegamos a subir ao monte. Não sei quem conhece de oração, o pessoal gosta de subir ao monte para orar. Nós subimos ao monte para orar por 30 noites consecutivas. Todas as noites, lá por volta das 10, 11 da noite, nós subimos o monte, eu e ele, para orarmos, buscando direção para a nossa vida. Na época nós criamos uma ONG, chamava Casa Jesus de Nazaré, ainda existe, para ajudar grupos religiosos que queriam um espaço para atuar e não tinham. E isso é um assunto para um outro vídeo. Então nós estávamos buscando direção de Deus para essa ONG e para nossas vidas, tá? E aí viemos para Portugal. Quando viemos para Portugal foi um divisor de águas. Eu acho que o fato de sairmos da nossa terra, do nosso povo e nos isolarmos, isso trouxe um autoconhecimento maior ainda, né? Uma introspecção maior ainda. E o Mateus conta de uma experiência que ele teve em Porto, descendo as escadarias, que ele teve um insight ali muito profundo acerca da religiosidade, como que a religião ela veio para dominar, para colocar seres humanos dominando outros seres humanos, né? Nenhum dos mestres que passaram aqui ensinou religião. Vamos falar de Jesus. Não vou nem entrar no mérito de Buda, de Krishna, Maomé, qualquer um deles. O próprio Jesus, ele veio e ele não tinha religião. Ele não tinha lugar para se reunir. Ele não convocava pessoas para o próximo dia de reunião. Ele simplesmente orientava com amor as pessoas que chegavam até ele, né? Ele nunca disse para ninguém: olha, te curei, agora você vai no culto na semana que vem, que na época nem seria culto, né? Seria vai na sinagoga. Às vezes ele mandava aí só para a pessoa fazer quando a pessoa era curada, só para o sacerdote ver que a pessoa foi curada. Então, assim, Jesus não criou religião. O cristianismo não foi criado por Jesus. E muito do que se criou a respeito de Jesus é por mal interpretação da Bíblia. Em momentos, por exemplo, em versículos, por exemplo, que ele diz que eu sou Deus, Jesus nunca quis que nós colocássemos Ele como Deus, somente Ele. Ele estava dizendo que eu sou Deus, como você é Deus. Eu sou o que sou. Ele é Deus e você é Deus, todos nós somos. Nós somos o próprio Deus na Terra. Hoje eu acredito assim. E nesse momento na escadaria, Mateus teve esse insight. E, cara, essa época a gente conversava tanto, a gente fazia muitas caminhadas e fomos conversando. E eu, nas minhas buscas, como eu disse, né, voltando agora a falar de mim, principalmente no momento que eu fiquei mais sozinha, eu comecei a entrar muito pro lado também da filosofia, porque eu ainda não havia pesquisado muito sobre isso. Comecei a conhecer Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio, que são os caras do estoicismo, né? Mas eu comecei a perceber o quê? Tinha muita ligação com o que se falava na Bíblia. Sêneca, ele foi um cara que ele trocava cartas com Paulo, você sabia disso? Exatamente, muito do que Paulo fala, ele aprendeu com Sêneca e vice-versa, eles trocavam ideias. E eu comecei a ver, tem tanta coisa que acontece que a gente não tem noção, porque a gente fica preso na Bíblia. Eu, naquela época, ainda ficava mais presa na Bíblia, porque a gente aprendeu que Bíblia era um livro sagrado. De fato, assim como é o Corão, como é os Devas, não são Devas, eu não lembro como é que chama, os Vedas da Índia. Tem muitos lugares, cada cultura criou o seu livro sagrado. Vou repetir, cada cultura criou o seu livro sagrado.
ok? A Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é toda a palavra que você fala inspirada por Ele, ok? Então, quando você está preso dentro de uma vertente, um livro, você limita demais o teu ser de evoluir, você não consegue olhar o todo. A hora que eu comecei a pesquisar sobre filosofia e comecei a ver que tinha muita coisa que se falava em comum em outras vertentes, eu comecei a ver o quanto que as religiões, elas trazem na sua essência a mesma coisa. Existem princípios que são universais. Dali eu fui conhecer o hermetismo, que são as 7 leis universais, que são essas leis. Elas, assim como tem a lei da gravidade, se eu soltar um objeto ele vai cair no chão, existem leis que governam tudo. Por exemplo, o próprio Jesus disse, não é que a lei da semeadura, o que você faz volta para você. Essa é uma das leis, existem outras. Mas o que eu quero dizer, a religião, ela quer manter um domínio, um controle sobre você. Quando você está numa religião que você não pode se quer pesquisar sobre outras culturas, é muito estranho. Existe controle aí. Nós somos seres livres. E quanto mais reconhecemos isso e reconhecemos que Deus está dentro de nós entendemos que o caminho é para dentro. O caminho é para dentro. Então, eu nessa busca fui conhecer a respeito de meditação, conheci a yoga, comecei a praticar yoga. E na meditação e na yoga, nesse caminho para dentro, eu fui tendo experiências maravilhosas, eu fui vendo como que Deus está em tudo. Deus está em tudo. Então, se você parar para observar, a gente tem muitas coisas assim que nos levam a ficar aprisionados, né? A sociedade ela é feita de uma forma que eles